Louve o Senhor com as suas palmas. Vamos juntos, adoramos a Ele, declaramos que Ele é santo. Aleluia. Tu és santo. Deus abençoe vocês. 1 aos Coríntios, capítulo número 15, versículo 56, diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler juntos este último versículo. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai querido, mais uma vez eu me coloco diante do Senhor e apresento a minha vida e de toda esta congregação aqui presente, pedindo que o Espírito Santo, mais uma vez, com toda liberdade, ministre, fale, traz a nós uma mensagem de edificação, de transformação nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, podem tomar assento. O homem, queridos, nasceu para vencer, você crê? Não é maravilhoso quando nós lemos o livro do Gênesis, quando Deus criou o homem? Deus o fez à sua imagem e semelhança, e Deus então deu ao homem poder, autoridade, e disse: dominai a terra, sujeitai-a. O homem foi revestido, foi dado na sua origem este poder, essa autoridade para ser um dominador, ser um vencedor. E é incrível, irmãos, que mesmo o homem tendo perdido a sua comunhão com Deus por causa do pecado, das trevas que entraram na vida do homem e o cegaram, todavia, todo homem nasce, quando eu falo homem, estou falando o genérico, o ser humano, nasce para vencer, sabia? Nasce para vencer. Vencer é sempre a sua bandeira. Vencer pela força, pela espada, pela diplomacia, pela guerra, pela paz, enfim, vencer. Vencer pelo silêncio. Eu já ouvi que tem muita gente que eu consegui, pastor, minha vitória fechando a minha boca. E o silêncio foi uma arma poderosa para vencer. Vencer. Aqueles que vencem pela inteligência, vencem pela capacidade da fala, de dominar, de ter argumento, não é verdade? Para convencer. Já ouvi que alguns processos na justiça foram ganhos por causa de bons promotores que convenceram os juízes. Não é verdade? Causa praticamente perdida. Deixou aquele homem falar, ele convence, não é verdade? E ganha a causa. Em tudo na vida, irmãos, o homem quer ser vencedor. Quer ou não quer? Ninguém entra em nada para... eu vou entrar, mas vou sair derrotado. Ninguém entra para perder. Todo mundo entra para vencer. O jogador entra em campo para vencer.
Hoje os jogadores do Cruzeiro, o irmão já veio tirar sarro de mim, entraram para vencer, mas perderam. Não é verdade? Todo mundo entra para vencer. E ali sabe-se que só um ganha, mas ninguém entra lá para perder. O lutador entra no ringue, com certeza, para nocautear aquele que o desafiou, não é? A vida é assim. O estudante quer ser, se possível, um dos melhores colocados quando ele faz a prova, quando ele vai para um vestibular. Ninguém entra, irmãos. Faz parte da nossa Constituição. Faz parte. Eu acho que só uma pessoa doente, ele entra em algo, ele entra para disputar alguma coisa, dizendo, eu vou disputar, mas vou perder. Você entra assim, Simone? Não. A gente entra em algo sabendo, há uma chance de ganhar. Mas, irmãos, a mais difícil vitória do homem é vencer ele mesmo. Essa é a batalha mais difícil. Batalha esta que grandes homens de Deus travaram e disseram assim, miserável homem que sou. Eu achei que podia vencer e não venci. Não venci a mim mesmo. Eu desejava, Paulo falando isso, dessa batalha dele para vencer o mal na sua vida, ele disse, olha, eu achei que eu ia conseguir, mas não consegui, eu sou um miserável. Quem pode me ajudar nesta batalha? O pecado, irmãos, veio de fato tornar o homem escravo dele. O pecado entrou, o homem pode vencer guerras, pode vencer tudo, mas não vence essa luta interior dele, pois muitas vezes ele disse, eu não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo. Eu não quero fazer essa coisa que é errada, mas eu acabo fazendo. A nossa batalha, o pecado trouxe ruína total para o homem. O pecado, irmãos, é a causa da tragédia de todo homem. Ninguém escapou do pecado a não ser o Filho do Homem que desceu dos céus, vestiu a nossa humanidade, mas ele pisou nessa terra, andou por aqui 33 anos e meio e saiu daqui sem se contaminar com nada do pecado. Jesus fez isso. O único que foi capaz de vencer o pecado. Por isso o texto que diz que nele eu e você podemos vencer. Nele eu e você podemos vencer. O pecado, irmãos, de fato é um carrasco. O pecado promete prazeres e paga com sofrimento. Promete vida e paga com a morte. Não se pode mais divorciar dele. O pecado domina, escraviza, até que a graça entra. Amém? O pecado, ele é de fato um dominador. Ele veio de fato dominar. Conhece a história? A história não. Dizem que talvez seja uma história verídica daquela pessoa que gostava de criar na sua casa serpentes, cobras, né? E ele então dominava cobras e ele deixava as cobras ir enrolando no corpo dele, enrolando, e ele tinha lá uma jiboia que ele brincava com aquela cobra e deixava que enrolasse até o seu pescoço, e ele fazia, muita gente ficava impressionado como aquele homem era capaz de dominar tanto o animal. Mas um dia,
De repente, numa destas apresentações, a cobra não desenrolou e ela foi apertando, e de repente começaram a ouvir os ossos estalando e ela foi matando o homem até ele parar de respirar. Assim é o pecado, irmãos. Brincar com ele é brincar com uma serpente perigosa, é ou não é? Vai enrolando, e de repente, quando percebe, é tarde demais. O domínio do pecado, irmãos, é algo sempre progressivo. A história da serpente, eu gosto do homem que deixou a cobra enrolando aos poucos. O pecado, de fato, é assim. Uma boa ilustração que diz que o pecado é como o rio Amazonas, né? Que quando ele começa lá nas suas nascentes, ele é um rio, é uma água pequena. Mas depois ele vai recebendo os seus afluentes e vai aumentando o volume das águas, e acho que o Amazonas, pelo que eu saiba, é o maior rio do mundo, não é, Leonice? Você que é professor de geografia. Tem um rio maior? É a extensão, acho que de água. O maior em comprimento é o Nilo. Sim, mas em quantidade de água, acho que é o maior rio do mundo. Mas ele nasce pequeno. Eu só quero nessa noite falar que, irmãos, o pecado é assim, concorda? O pecado é assim. Ele vai dominando, vai aumentando. A Bíblia diz, irmãos, que de fato um abismo chama outro abismo. Quando a pessoa começa a ceder ao pecado, seu coração vai ficando cada vez mais vazio. A luz vai apagando. A alegria do Espírito vai desaparecendo. A comunhão com Deus vai se desvanecendo. Assim é o pecado. A Bíblia já não é um prazer na vida de muitas pessoas que tinham prazer nas Escrituras. A vida de oração, de repente, perde a sua graça e entra num verdadeiro colapso. Ir à igreja, irmãos, para muitos, já não é mais um prazer. Às vezes vai à igreja porque eu tenho que ir, mas não é prazeroso ir à igreja. Quero que os irmãos entendam. Na vida espiritual, irmãos, se eu não estou cada dia ficando mais perto de Deus, cuidado, porque não é que eu esteja cometendo pecados feios, que eu esteja fazendo coisas horrorosas, mas eu diria assim, a artimanha do diabo, a mentira do diabo é de fato ir levando a pessoa a de repente começar a viver uma fé, um cristianismo sem fervor. O irmão testemunhou aqui, de repente eu perdi aquele fogo ardente dentro de mim pela obra de Deus. Não somos salvos porque fazemos a obra de Deus, irmãos, mas quem está cheio do Espírito tem prazer em fazer, tem prazer em servir, tem prazer em ocupar a sua mente com as coisas do reino de Deus, porque não quer dizer para os irmãos que nós vivemos 24 horas por dia envolvidos com as coisas do reino, porque nós estamos na terra e tem as coisas da terra para se fazer também, mas eu estou dizendo é quando minha fé, o meu cristianismo, o meu relacionamento com Deus, ele começa a se tornar um relacionamento mais de tradição do que de fé.
de fazer porque tenho que fazer, do que fazer porque há dentro de mim um prazer e uma fome e um desejo de servir a Deus. Passamos a tomar o tempo que nós gastávamos antes com as coisas de Deus, com as coisas do nosso lazer, como na hora de um culto eu acho que Deus vai entender, eu preciso ir para um cinema, eu preciso ir para um passeio, eu preciso ir para uma partida de futebol, eu preciso disso. E irmãos, quando isso se torna uma rotina, pode estar certo que o pecado está batendo a porta. Pode estar certo que o pecado está batendo a porta. Na vida de todos que eu conheço até hoje. Quando eu não estou me enchendo de Deus e eu estou de repente sendo muito vulnerável àquilo que o diabo tem para me oferecer, pode estar certo que o pecado sutilmente está me envolvendo e eu vou perdendo o prazer da adoração, prazer da oração particular, prazer de estar na presença de Deus, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, quando eu de repente começo a tomar aquele tempo que outrora era de Deus, agora eu uso esse tempo de uma maneira que é para a minha própria satisfação, e às vezes não é que essas coisas sejam em si pecaminosas, mas dá lugar a eu não estar sendo revestido com graça, com a presença do Espírito Santo na minha vida, e faz com que quando vier uma provação, uma tentação, eu esteja vulnerável. Quando o pecado, irmãos, vai ganhando terreno no nosso coração, a vida vai ficando mais fraca. Há pessoas que dizem: pastor, eu estou muito fraco na vida de oração. Eu acho que Deus nem está me ouvindo mais. A fé, de repente, que era uma fé inabalável, começa a ficar uma fé cambaleante. O amor que era intenso por Cristo se torna agora um amor sem expressão. O compromisso de viver uma vida longe de Deus, do mal, perto de Deus, fugindo do mal. De repente eu me vejo gostando daquilo que outrora eu não gostava. Nós nos tornamos, irmãos, de fato como Adão, que quando Deus aparece, ele esconde. Quando Deus o chama, ele se esconde. E quando Deus chama para o compromisso, ele, o que foi que Adão fez? Ele deu desculpas. Ele disse: olha, eu não sou culpado, culpado é ela. E normalmente, irmãos, esta sempre vai ser a arma do diabo. Por que você está assim? Porque fulano fez isso contra mim. E nós vamos vendo que a estratégia do diabo sempre vai ser a mesma. Eu não sou o culpado. Alguém é culpado de eu estar assim. Alguém é culpado de eu não estar mais buscando a Deus como eu buscava, adorando a Deus como eu adorava. Alguém é culpado. Adão culpou Eva. E nós nos tornamos, irmãos, pessoas que às vezes começamos a dar desculpas porque eu estou assim. Tornamos-nos, às vezes, irmãos, como Acã. Começamos a esconder. E de Deus não se esconde. Acã fez o mal e escondeu. Pecado escondido, pecado camuflado, irmãos, sempre vai trazer consequências para si mesmo,
para a sua família e para a igreja. Mas hoje eu quero falar de vitória. O texto que lemos disse: graças, não é isso? A Deus que nos dá a vitória. Vamos falar de vitória? Vamos falar de vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória. Meus queridos irmãos, Deus nesta noite, na pessoa de Jesus, quando ele na cruz ali bradou: está consumado, Satanás sabia que a partir de então ele era um vencido, que a partir de então toda pessoa que toma o nome de Jesus como Salvador e Senhor e busca viver nele, para a glória dele, toma posse de uma vida plena dele, no mover do seu espírito, a partir daí então, Satanás, irmãos, é um derrotado. Jesus venceu o pecado na cruz. Vitória. Será que existe esperança para um pecador perdido? Sim. Há uma solução, sempre haverá uma saída. Irmãos, alguém que na cruz, como homem, derramou sangue, para que eu e você hoje pudéssemos ser vencedores contra o pecado. A Bíblia diz que ele esmagou a cabeça da serpente. Ele pisou a cabeça da serpente. Ele derrotou o diabo. Diz a palavra de Deus que o diabo iria ferir-lhe um calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. Ele venceu na cruz. Ele veio ali. Se o diabo colocou o pecado no mundo, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Amém? Ele veio, 1 de João 3,3 diz que para isto o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Jesus veio a este mundo para vencer Satanás. Jesus veio para proclamar a minha e a sua libertação. Ele veio tirar pessoas prisioneiras, cativas para a liberdade. Ele veio tirar-nos das algemas do pecado para uma vida de liberdade, aonde o Espírito de Deus habita e a liberdade. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você será e andará em liberdade. Ele veio, a palavra diz, irmãos, buscar e salvar aqueles que haviam se perdido. Ele veio para nos dar a vitória sobre o pecado. O pecado, a Bíblia diz, não mais terá domínio sobre nós. Crê nessa promessa? Pastor, mas como eu ouço tanto, às vezes, no púlpito da igreja, dizendo: pastor, nós continuamos sendo pecadores, irmãos. Não! Eu não posso estar com Cristo e continuar vivendo no pecado. Eu não posso estar vivendo nele e ainda vivendo na escravidão do pecado. Volto novamente aqui. Vamos lá na 1 de João, para os irmãos verem, irmãos. Jesus veio para que você viva uma vida de vitória. Vamos ler na 1 de João, capítulo 3, versículo número 8. 1 de João 3, 8 diz assim: quem comete o pecado é do diabo,
porque o diabo peca desde o princípio. Mas o Filho de Deus manifestou para quê? Para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus manifestou para essa finalidade. Irmãos, é para te dar vitória. O que diz o versículo 9? Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele, e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus, o novo nascimento. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não é de Deus, nem o que não ama a seu irmão. Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido, irmãos. Esta foi a missão que Jesus veio a este mundo, libertar do pecado. Porque senão, irmãos, veja bem aqui, pensa comigo. Quando Paulo usa essa expressão, graças porém a Deus que nos dá a vitória, ele estava dizendo, agora nós podemos viver uma vida de vitória e não de fracasso. E ele estava falando que o aguilhão da morte é o pecado, mas Cristo veio para derrotar o pecado na vida daquele que crê em Deus. Veja o que diz, irmãos, o versículo 8, capítulo 8, verso 1 e 2 de Romanos. Essas são as palavras de Paulo, porque em capítulo 7 de Romanos, Paulo fala, irmãos, da sua luta, se é que Paulo falava de si mesmo, não importa, Paulo estava falando de alguém, e eu acredito até que seja dele mesmo. Obrigado. Paulo estava ali dizendo assim, olha, eu não quero pecar, mas eu peco. Leia capítulo 7 em casa. Capítulo 7 de Romanos, Paulo descreve o homem travando uma batalha contra o pecado no seu coração. Ele disse, eu não quero fazer as coisas erradas, mas de repente eu as faço e eu quero fazer o bem que eu quero fazer, muitas vezes eu deixo de fazer. E ele então chegou a essa conclusão, que ele era um derrotado. Ele disse, miserável homem que sou, eu quero fazer o bem, mas não faço, e o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. E se eu vivo esse tipo de conflito dentro de mim, eu sou um derrotado. E aí ele pede socorro. Ele termina aquele capítulo dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o salário do pecado é a morte. Quem me livrará? E ele então começa Romanos 8, versículos 1 e 2, dizendo, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Irmãos, há uma nova lei, agora a lei da graça, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E esta lei livrou a mim e a você da morte e do pecado. Livrou dessa lei, essa lei que escraviza, essa lei que domina, essa lei que leva alguém a dizer, eu não quero fazer isso, mas eu acabo fazendo. Mas agora a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. A vitória, irmãos, sobre o pecado está numa pessoa, a pessoa de Jesus. A obra da graça operada
por Ele, irmãos, ela é completa, porque Ele diz assim: olha, eu vou para o Pai, mas indo eu, o Espírito Santo virá, o Consolador, e quando Ele vier, Ele vai habitar em você, Ele vai guiar você, Ele vai dirigir você, e Ele vem como fogo ardente, e Ele vai destruir o poder do pecado em você. A batalha, irmãos, esta guerra contra o pecado, preste atenção hoje à noite, ela é de Deus. Quero que os irmãos saibam que o inimigo é de Deus. O diabo, ele veio aqui na terra, irmãos, para atingir aquelas que são as principais, eu vou dizer, da criação de Deus, a coroa da criação de Deus, porque o diabo é chamado, sabe de quê? Na Bíblia, de anticristo. Ele é anticristo, ele é contra Cristo, e eu quero dizer para você hoje à noite, que se você ficar do lado de Cristo, e em Cristo, e com Cristo, olha, tem guerra, André, mas você sai vencedor. Batalha tem, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, mas você tem a armadura de Deus, você tem a couraça da justiça, você tem a cobertura do sangue de Jesus sobre você, e você vence, porque essa batalha é do Senhor. Quando Davi venceu Golias, era uma luta descomunal, era uma luta que parecia brincadeira. Como pode um pequenininho encarar um gigante? Mas sabe o que Davi disse? Quem vai ganhar a guerra é o Senhor dos exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos exércitos. A guerra foi vencida, ou desculpe, aquela batalha foi vencida, porque a batalha é de Deus. O segredo, irmãos, da nossa vitória é ter Jesus lutando a sua luta, é ter Jesus lutando por você, em você, e quando você, e em você. É impossível você ser derrotado se você clama o nome de Jesus. É impossível você ser vencido, concorda? Porque ele venceu e continua vencendo o diabo. É o caso do ferreiro que pega aquele ferro e põe na brasa. Antigamente, pessoal da minha antiguidade, da minha idade, os ferreiros antigos usavam, irmãos, esquentar, amassar ferro, fazer ferramentas na bigorna. Lembra? Quem é da época, né? Irmã Maria aqui, a Ivete, era na bigorna. Punha ali o ferro dentro do fogo, na brasa, ele saía de lá vermelho, aí começava a bater com a marreta em cima, e ali fabricava as ferramentas, enxada, escavadeira, as ferramentas eram feitas assim. Mas já notaram que quando o ferro é tirado lá da brasa vermelho e deixa por um tempo, logo ele vai perdendo, está vermelho, de repente vai ficando na cor normal. Assim é a vida do crente, irmãos. Se ele sai do fogo, começa a esfriar.
O irmão hoje falou que Deus quer de novo aquecer a igreja. Trazer de novo calor. Trazer de novo fogo ardendo dentro do nosso coração. O pecado, irmãos, ele tem domínio na vida de uma pessoa até que Jesus entra. Porque quando ele entra, o pecado sai. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, todo mundo ficou questionando como pode ele dizer que é filho de Deus, que ele é Deus, entrando na casa de um pecador como Zaqueu. Só que quando ele saiu da casa de Zaqueu, ele disse: hoje a salvação entrou. Porque quando Jesus entra, irmãos, entra a salvação. Quando Jesus entra, o pecado tem que sair também. Os dois não podem morar na mesma casa. Não pode ter dois senhores habitando no mesmo lugar. Ou ele reina, ou reina o pecado. Jesus, irmãos, ele entra, e quando ele entra para fazer de você um vencedor. O pecado sempre irá afastá-lo da presença de Deus, se você não resistir e ele afastar de você. Está entendendo? Ou o pecado irá afastá-lo de Deus, ou a presença de Deus na sua vida irá afastar o pecado. Concorda? Esta é uma grande verdade. Jesus, irmãos, não apenas está conosco. A palavra de Deus disse que Ele mora em nós. E se Ele vive em mim e em você, você pode ter certeza que há uma glória que te espera, porque Cristo em vós, a esperança da glória. A suficiência para uma vida vitoriosa, irmãos, ela vem de Deus. É viver no poder da graça 24 horas. É viver no poder do Espírito de Cristo que habita em nós 24 horas. Você é um vencedor. Há uma história de uma menininha, uma criança pequena ainda, de talvez 8, 9 anos de idade, que chegou na escola toda feliz da vida, no culto da igreja, tinha tido um momento de um chamado para as crianças aceitarem Jesus, e aquela criança chegou toda feliz na igreja e disse: professora, eu aceitei Jesus. A professora: e aonde Jesus está agora? Ela disse: Jesus agora está dentro do meu coração. Olha, interessante. Escuta, mas e amanhã? Quando o diabo vier e começar a bater na porta do seu coração? A menina olhou para a professora e disse assim: professora, aí eu peço para Jesus atender. Amém? Se o diabo olhar pelo buraco da fechadura e ver que Jesus está lá dentro, ele nem toca a campainha. Concorda? Ele nem toca a campainha. Mas é uma história, não uma ilustração, mas é uma grande verdade. Quando o diabo sempre vai querer bater. Mas se você tem Jesus lá dentro, ele não entra. Quando Satanás bater, você poderá dizer: afasta de mim, Satanás. Você é um derrotado. Amém, querido? Amém. O que eu quero nessa noite, voltar os olhos para o versículo que eu li aqui no início.
O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado, a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Jesus Cristo. Sua vitória só vem por intermédio de Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá vitória. Por meio dos nossos próprios esforços, irmãos, jamais venceríamos. Mas por Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Jesus é a minha e a sua garantia de vitória. Ele é o caminho para aquele que está desviado voltar para Ele. Ele é o manto para aquele que precisa ser coberto. Ele é o nosso tudo. Que nessa noite eu e você nos apeguemos com mais firmeza a Ele, amém? Vamos ficar em pé. Eu gostaria nessa noite deixar aqui um apelo que vem da palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Como está a sua vida hoje com Deus? Como está o seu coração? Você tem sido alguém que a sua intimidade com Deus, ela continua num nível melhor do que quando você creu no Evangelho? A sua intimidade com Deus na oração, na meditação, na leitura da palavra, na sua vida de comunhão com seu irmão, com sua irmã, na sua vida cristã diária. Sua vida hoje é uma vida vitoriosa. O Espírito Santo nessa noite, Ele mais uma vez toca na minha e na tua vida. O Espírito Santo paira neste lugar. Deus te chama, meu irmão, quem sabe para um renovo nessa noite. Para um renovo, para voltar mais o seu coração, para buscar mais. Nunca podemos parar. Diariamente nós somos assediados, bombardeados. Diariamente tem tanta coisa que em si nem sempre é errado, mas vem para roubar de nós nosso tempo de comunhão, nosso tempo de oração, nosso tempo de adoração, nosso tempo naquela busca maior de Deus. Nessa noite, Deus quer renovar. O Espírito Santo quer trazer renovo para cada um dos irmãos e irmãs aqui. Eu preciso ser renovado a cada manhã, você precisa. Nenhum de nós estamos tão bem que não precisamos melhorar. Nenhum cristão está tão perto de Deus que ele não precisa buscar mais, porque a vida do justo deve ser como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais, até chegar aquele dia perfeito.
Por isso, não permita que a luz brilhe. Não permita que a luz deixe de brilhar. Não permita que a glória resplandeça cada vez mais, com maior brilho sobre a sua vida. Nessa noite o Senhor nos chama para estar mais perto dEle. Amém? Bondoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, graças e louvores te damos, porque Cristo, nele, somente nele, nós podemos ter uma vida de vitória. Nessa noite, Senhor, queremos sair deste santuário mais fortalecidos e mais desejosos de continuar te servindo, te amando, buscando o Senhor, honrando cada dia mais o nome de Jesus. Não queremos tomar o nome do Senhor em vão, queremos honrar este nome, queremos viver nele, para ele, para a glória dele, todos os dias da nossa vida. Queremos, Senhor, sempre sermos conhecidos como homem ou mulher de Deus, que as pessoas olhando para nós vejam que ali tem Deus, ali tem graça, ali tem virtudes, ali tem de fato o caráter de Cristo no nosso modo de viver. Nós oramos, nós agradecemos pela sua palavra, que nesta noite traz renovo para cada um aqui. É o que eu lhe peço, Jesus, em teu nome. Amém e amém. Que a graça, a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o amor bendito de nosso Deus e Pai, e que a presença consoladora do Espírito Santo de Deus seja com todos, hoje e sempre.